Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Ivan Cláudio Guedes e eu gostaria de discutir um pouco com vocês um vídeo que está rolando aí pelas redes sociais da Globo a respeito do terremoto do Chile, né? E o pessoal está compartilhando dizendo que tem vários erros conceituais. Então vamos lá, vamos ver quais são os erros conceituais que essa reportagem apresenta. Observe a primeira parte do vídeo. Porque o Chile está no encontro de duas placas tectônicas e elas se movimentaram. A de Nazca veio para a esquerda e a sul-americana foi para a direita. Opa, peraí, primeiro erro. Ela até começa falando corretamente, né? Que o Chile está acima do encontro de duas placas tectônicas, a placa de Nazca e a placa sul-americana, e até aí tudo bem. Porém, a placa de Nazca e a placa sul-americana, elas não estão divergindo uma da outra, ou seja, elas não estão se separando. Muito pelo contrário, elas estão num movimento em que elas se chocam e estão num movimento chamado de subducção, ou seja, a placa de Nazca, ela entra debaixo da placa sul-americana, fazendo com que se erga, inclusive, parte dessa placa, formando aí a Cordilheira dos Andes. Observe algumas figuras. Então, olha só, aqui nós temos a divisão das placas tectônicas, as setas indicam o movimento para onde cada placa vai e o desenho do vulcão indica onde nós temos as concentrações de vulcões. Claro que, aonde há concentração das placas, há maior incidência de terremotos, maior incidência de vulcões, isso é óbvio. Agora, aqui um detalhe para a placa de Nazca é justamente que ela está se chocando, né? Ela se choca, a placa de Nazca, com a placa sul-americana nesse movimento que você está vendo aí no desenho. Aí no detalhe a gente vai poder ver o seguinte, que a placa de Nazca ela está descendo, né, ela está entrando debaixo da placa sul-americana, aonde ela vai derretendo, né, por conta das altas temperaturas, por conta da pressão, ela vai derretendo, o magma vai subindo e vai formando os vulcões que nós temos aí, e a Cordilheira dos Andes, né, no nosso caso. O Brasil está aqui na placa sul-americana e longe do encontro dessas duas placas tectônicas. Por isso os terremotos aqui são mais fracos. Agora, realmente, o Brasil ele está distante do encontro dessas placas. E isso realmente faz com que o Brasil tenha terremotos mais fracos. Porém, continue assistindo. O terremoto de ontem aconteceu a 25 quilômetros de profundidade. A gente viu há pouco na reportagem que se falava em 11 quilômetros, mas 25 quilômetros de profundidade foi o que o professor do Centro de Sismologia da USP nos passou. Então, esse terremoto passou do fundo do mar, foi bem mais lá para baixo, na rocha mesmo, e aí quando o terremoto acontece, ele gera ondas mecânicas, ou seja, o solo passa a se movimentar. Bom, os terremotos nessa região, eles são mais profundos, justamente porque é onde se dá os maiores choques na litosfera. Porém, o que se movimenta não é o solo, são os blocos de rochas, né? Os blocos que compõem a crosta, ela que está entrando debaixo da parte que pertence à placa sul-americana. O que se movimenta são as placas rochosas, que se colidem e se fundem a altas temperaturas e a grandes profundidades. Essas ondas é que chegam aqui para nós, em linha reta do epicentro até a cidade de São Paulo, são 2.500 quilômetros. E até por estarmos longe, assim, é que também a gente sentiu uma vibração mais fraca. Agora, enquanto no Chile a magnitude foi de 8,4 na escala Richter, aqui a gente sentiu vibrações de 2 pontos de intensidade, só que numa outra escala, a chamada escala de Mercalli. Quanto à força, ao poder do terremoto, realmente nós utilizamos duas escalas, a escala Richter e a escala de Mercalli. A escala Richter, ela mede a magnitude das ondas a partir da escala logarítmica, ou seja, a partir da função do logaritmo, as ondas sísmicas elas vão se propagando. Observa que nessa imagem, por exemplo, o epicentro, ou seja, onde se dá o terremoto, ele acontece na escala de 8,9. Conforme as ondas vão se afastando, vai diminuindo essa intensidade, né? Vai diminuindo essa magnitude, porque ela vai se estendendo, né? Vai ficando mais longe, e quanto mais longe ela vai ficando, menos força ela vai ter, chegando ali a 6,3. A escala de Mercalli
não quantifica a magnitude, ela é uma escala qualitativa, ou seja, ela vai me mensurar o poder de destruição daquele terremoto aonde ele está acontecendo. Então, por exemplo, um terremoto de magnitude 8 num deserto, na escala de Mercalli, vai ser de magnitude 1. Agora, imagina, por exemplo, um epicentro, um terremoto na escala Richter 2 ou 3 no centro de São Paulo. Teria um poder devastador. Então, o que a reportagem fez? Ela pegou a escala Richter, transformou na escala de Mercalli e isso gerou uma baita de uma confusão. Porque eu imagino que o telespectador, né, comum, a pessoa que está assistindo o jornal, ela não vai ter esse pensamento rápido entre a escala de Mercalli e a escala Richter. A escala de Mercalli ela vai de 1 a 12. E aí dizer que no Brasil o terremoto chegou com a escala 2 é no mínimo gerar confusão para o público. Porém, mas você vai querer o quê? Né? Acabou de falar que a placa de Nazca se separa da placa sul-americana. E agora uma informação também do professor da USP que é muito importante. Aqui no Brasil, os terremotos não têm força para provocar trincas em casas ou até desabamentos. Pelo menos é uma boa notícia. Nossa, é uma ótima notícia. Apesar do susto, né? Segundo ele, não provoca, não nos deixa em uma situação insegura. Pois é, que bom que a gente não sofre esse tipo de coisa por aqui, pelo menos, né? Ok. Muito obrigada pelas suas explicações, Clarice. Daqui a pouco eu volto. Até já. Ok, tá bom. A previsão do tempo. Bom, eu não sei quem é esse professor da USP, tá? Ela não falou o nome do professor da USP, né? Também não sei quem foi que escreveu a matéria, porém não cabe a mim julgar. Cabe a mim explicar e colocar o que está de errado, né, nessa reportagem. Só alguns toques, né? Observe essa sequência de imagens que aí sim eu copiei do Observatório Sismológico de Brasília, que aliás você pode digitar no Google aí Observatório Sismológico de Brasília e você vai ver essas imagens. Bom, agora você pode prestar mais atenção e verificar no mapa a transição aí de 1955, 1980, então vai aumentando, né, os pontinhos, ou seja, a quantidade de tremores identificados, 1990, né, já acresce um pouco mais, 1995. Então isso eles vão construindo a série histórica nesses mapas, em que dá para você ver o acúmulo de terremotos, né, no período de 1811 até chegar a 2008. Agora é importante dizer o seguinte, o que aconteceu? Os terremotos aumentaram? Né? Não é que os terremotos aumentaram, é que aumentou a tecnologia que permite identificar os terremotos no Brasil, né? Coisa que há tempos atrás não tinha. Estudar terremoto no Brasil ainda é algo meio novo. Você ainda vê muito livro didático afirmando que no Brasil não tem terremoto, sendo que não é verdade. Eles existem, eles estão aí, só que agora existe mais tecnologia, mais pesquisa, né, para descobrir, para identificar como eles acontecem e por que eles acontecem. Bom, terremoto no Brasil não é novidade, né, pelo menos para quem estuda isso. Na literatura brasileira, na literatura nacional, o registro mais antigo que nós temos é do Barão de Capanema. Em 1854, o Barão de Capanema descreveu alguns terremotos que inclusive está presente na minha tese de doutorado, né, que você pode procurar no meu blog e ler a minha tese na íntegra, assim como outros artigos que já se discutiam a presença de terremotos no Brasil há algum tempo atrás, né? Agora, observa alguns terremotos mais recentes e o seu poder de destruição. Então aqui, só dois exemplos rapidinho, esse de João Câmara em 1986 e o outro que aconteceu em Minas Gerais mais recente em 2007, esse daqui inclusive deixou um óbito, né? Uma menina que estava dentro de casa. E aí vai me dizer que no Brasil não tem terremoto, que não causa trinca, que não causa nenhum transtorno, né, à população urbana? Desculpa, mas isso para mim no mínimo é a falta de pesquisa, né, do jornalista que está lá. Os terremotos no Brasil, eles não acontecem por causa do choque entre placas. Realmente, o Brasil ele está no centro de uma placa, que é a placa sul-americana. Agora, existem outros fatores que vão fazer com que ocorram terremotos no Brasil, como, por exemplo, reativação de falhas, né, falhas antigas que podem ser reativadas pela ação da própria natureza. Nós podemos ter acomodação de blocos, né, nós podemos ter inclusive a ação humana, mas isso daí a gente pode até fazer um outro vídeo especificamente explicando
por que e como são gerados terremotos no Brasil. Pois é, que bom que a gente não sofre esse tipo de coisa por aqui, pelo menos, né? Ok. Muito obrigada pelas suas explicações. Daqui a pouco eu volto. Até já. Ok, Tá bom. Previsão até já. do tempo. Curtiu o vídeo? Aprendeu um pouquinho mais? Foi útil para você? Então, dá o like aí, né? Aperta o joinha aí no vídeo, compartilhe com seus colegas, né? É importante que o pessoal veja, estude essas informações erradas, porque vai que alguém vai prestar um vestibular, vai prestar um concurso, cai uma pergunta dessa, a pessoa se lembra da coisa errada, né? Se lembra dessa reportagem errada e acaba assinalando e perdendo uma prova de um concurso por conta de uma reportagem mal feita. Então, até o próximo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva aí, é sempre bem-vindo e até lá.